Queridos, hoje eu quero dar sequência à profecia de Isaías, capítulo 9, quando fala características sobre o Salvador que se cumpriram em Cristo Jesus. O profeta Isaías é chamado de profeta messiânico. Você viu falar muito dele aqui no meu canal, porque ele tem várias profecias que se cumpriram na pessoa de Cristo, anunciando como seria o Salvador da humanidade. E uma parte linda que eu estou falando em sequência nos vídeos é Isaías, capítulo 9, no verso 6. No vídeo anterior nós já falamos sobre que ele é maravilhoso conselheiro. Eu vou ler para você se situar. E diz assim, no verso 6: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. No vídeo anterior nós falamos que ele é maravilhoso, faz maravilhas, nos deixa maravilhados e é um maravilhoso que nos aconselha, que nos guia, que nos orienta, porque ele é conselheiro. Então, hoje eu quero falar com você sobre essa segunda característica ali que está na lista das características, que é Deus forte. E aí é que entra um paradoxo, aí que entra algo que eu fico maravilhada quando eu imagino. Ele está falando que um menino nos nasceu. E se nós formos ver na palavra do Senhor, nos 4 evangelhos, os relatos do nascimento de Cristo, que Cristo nasceu em Belém de Judá, há mais uma profecia que se cumpre, que ele nasceria em Belém, descendente ali de Davi pelas linhagens de José o carpinteiro, de Maria de Nazaré, só que ele nasceu em Belém por causa do censo, porque José na verdade nasceu em Belém, embora ele tivesse a carpintaria em Nazaré. Enfim, todas essas profecias, nascendo na Judéia, indo para o Egito, voltando do Egito, crescendo na Galileia, tendo seu ministério desenvolvido na Galileia, cada detalhe da vida de Cristo nos deixa boquiabertos, maravilhados. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles casam, eles se entrelaçam de uma maneira perfeita, uma harmonia celestial perfeita, maravilhosa, que só quem vai conhecendo a palavra que vai se dando conta. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é saber que aquele bebezinho, recém-nascidinho, frágil, é Deus forte. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus Filho. A palavra do Senhor traz alguns textos muito especiais que fala sobre esse senhorio de Cristo. Colossenses, só umas pinceladas em Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 15 fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre a criação. Depois em Colossenses 2, 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E fala também no 10, eu vou ler o 10 também, que diz assim: E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então ele é o cabeça de todo o principado e potestade, todo o poder e autoridade. Nele está toda a divindade. Ele é antes de todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 1, já começa dizendo que ele é antes de todas as coisas e sem ele nada do que existe teria existido. Ele estava na criação, ele estava desde o início. Então, Cristo, ele pré-existe antes de nascer do útero de Maria. Então, essa pré-existência de Cristo já nos deixa maravilhados, e ele se fez carne. Aí eu lembro de Filipenses 2, que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua glória, ele veio. Não cabe na nossa mente compreendermos que Deus se fez bebê, um bebê. O que é um bebê? Um bebê é totalmente dependente, é indefeso. Um bebezinho recém-nascido depende 100% ali da sua mãe, do seu pai, de adultos que criem, que cuidem. Por que tudo isso? Como tudo isso? E aí é que eu paro para pensar, e é isso que eu quero que você entenda com esse vídeo. Foi por amor da minha vida, por amor da sua vida. Ah, Marília, mas a minha vida é sem graça, nada faz sentido, nada dá certo. Queridos, o que eu quero trazer com esse vídeo é que o amor de Deus é tão grande por nós que, apesar das agruras desta vida, apesar das nossas escolhas erradas, apesar de tudo o que acontece, o amor do Senhor é tão grande que ele se fez carne por nós. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele se fez homem, se fez carne por nós. Então aquele bebezinho ali numa estrebaria, não, isso também é outra coisa, né? Não tinha lugar na hospedagem, ele foi parar numa estrebaria, que naquela época as pessoas tinham
como que um puxadinho nas suas casas, onde deixavam os animais, e ali eles foram pousar numa estrebaria. É como se na sua casa tem aquela peça lá atrás onde você tem a churrasqueira, você coloca seus hóspedes lá porque não tem espaço. Assim Cristo nasceu e foi deitado numa manjedoura. Manjedoura é o negócio aquele que os animais comem, é um coxo. Jesus foi deitado num coxo e o Rei dos Reis deitou num coxo. E ali naquele lugar, naquela humildade, ele é Deus forte. Os pastores que estavam em Belém de Judá, aos arredores ali pastoreando, foram avisados por um coral de anjos que nasceu o Messias e foram encontrá-lo naquela manjedoura. Os magos do Oriente estudaram como e quando nasceria o Rei dos Judeus, o verdadeiro rei, e foram atrás dele. Então esse entendimento que os magos do Oriente, que os humildes pastores tiveram e que José e Maria tiveram, esse entendimento que aquele menino é Deus. Que coisa mais linda! Depois eu lembro também, quando ele tinha 8 dias de vida e ele foi, conforme a lei de Moisés, apresentado no templo, o profeta Simeão que estava ali, um homem temente a Deus, que só orava. Vejam que, apesar que fazia 400 anos que Deus não falava mais com Israel, ainda tinha um remanescente fiel, ainda tinha um remanescente que buscava a Deus com sinceridade. A prova disso é Simeão e a profetisa Ana, que estavam no templo. Isso está no Evangelho de Lucas. E aqui as reações de quando a pessoa é cheia do Espírito Santo e percebe que aquele menino sim era Deus. Simeão profetizando, né? Eu quero ler só o verso 34 de Lucas 2. Lucas 2, 34. Depois que Simeão cantou, louvou ao Senhor, ai, agora eu pode despedir em paz, que o teu servo viu a tua salvação. Olha o que ele disse para Maria. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Já profetizando a crucificação de Cristo. Realmente essa dor de Maria na hora da crucificação se cumpriu, né, nessas palavras de Simeão. E também estava ali, eu vou ler a sequência, verso 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então Simeão e Ana são a prova de que mesmo numa época de apostasia geral do povo, haviam sim pessoas sinceras. Então você que me assiste, talvez você fica só criticando as igrejas, só falando mal das igrejas, mas sempre tem no meio aqueles que são sinceros, aqueles que têm um coração aberto. Quem sabe nós precisamos criticar menos e buscar ao Senhor com mais sinceridade, que Simeão e Ana venham a nos inspirar sobre isso. Mas fechando esse parênteses e voltando à questão do Deus forte, o que quer dizer Deus forte? Deus onipotente. Deus é o único ser que pode todas as coisas. A Bíblia está bordada de versículos que falam que Deus pode todas as coisas. Eu tenho há uns 2 anos atrás, eu fiz um vídeo no canal falando da onipotência de Deus. Deus pode tudo, Deus pode curar desde uma simples enfermidade simples a uma enfermidade complexa. Deus pode, Ele é o nosso Criador. Então, crer nessa onipotência, nesse poder, e crer que Cristo, quando veio em carne, Ele continuou sendo Deus, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, curou enfermos, ressuscitou mortos e pregava com autoridade. Então tudo isso nos comprova que Ele, quando esteve na terra, não era mais ou menos ser humano, mais ou menos Deus, não. Cristo, 100% carne e 100% Deus enquanto esteve na terra, mas Ele se despiu da sua glória, ficou na embalagem de carne e osso, porque nos ama por amor a nós e para pagar o preço de uma vez por todas pelo nosso pecado. Então eu vejo aqui, queridos, que aquele bebezinho frágil, dependente, deitado numa manjedoura, é ao mesmo tempo sim Deus forte. Deus forte que pode responder a tua e a minha oração. Então o que nos resta? Nos resta a nós nos fortalecermos na força do Senhor.
Eu quero ler Efésios capítulo 6, que fala da armadura de Deus. E aqui fala no verso 10, antes de Paulo citar toda a armadura de Deus, e aqui eu posso até fazer vídeos sobre isso, né? Um tema muito lindo que fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nos nossos vazios que o poder de Deus nos preenche. Então ele é Deus forte porque ele nos dá ânimo, porque ele nos dá coragem, porque ele nos dá capacidade. Toda capacidade, tudo vem dele. Então tudo é dele, todos os talentos, toda a capacidade, todos os ministérios, todos os dons, tudo vem dele, nada é nosso. Se você canta bem, se você prega bem, se você faz bem alguma tarefa, é porque Deus te deu essa capacidade, Deus te deu essa sabedoria, Deus te deu a capacidade de ter esse conhecimento. Então a instrumentalização é Deus que nos dá, tudo vem dele, tudo é ele, tudo é por ele. Então eu encerro dizendo que sim, aquele menininho é Deus forte. Fortaleça-se no poder dele. Nada de desânimo, nada de tristeza. Fortaleça-se no Senhor, porque ele é Deus forte e ele se fez um bebezinho indefeso, porque ele te ama, porque ele me ama. Queridos, até o próximo vídeo!